Bem-vindos de volta à Forja das Deusas. Eu sou a Néfer e esse é o nosso cantinho especial para quem gosta de arte, escultura e a criação de belas personagens. Agora chega o momento onde tudo realmente começa a ganhar vida, onde cor, textura e intenção transformam escultura em presença. Poético, hein? Porque esse é o momento que eu realmente estava esperando. A parte em que finalmente eu posso dar vida à Hathor. Com brilho, cor, intensidade e muito ouro. Afinal, ela é uma deusa egípcia. Nós já demos a ela uma forma, então é a hora de dar a ela alma. Vamos juntos! Ah, mas antes, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde eu modelei a Hathor, volta no canal e assista. Vai ser bem fácil de encontrar, porque no momento a gente só tem ele, né? Então vai ser bem fácil. Para o tom de pele dela, eu escolhi um marrom quente, alaranjado. Tipo rainha do deserto, que combinaria perfeitamente com o efeito dourado de pele bronzeada. Na minha opinião, essa cor se assemelha muito às pinturas encontradas nos templos egípcios antigos. No começo, eu tentei usar tinta acrílica para tela, porque eu tenho várias em casa paradas. Mas o acabamento brilhoso dela, que horror! Não deu nada certo. E por falar em coisas que não deram certo, é claro que a cauda já quebrou. Porque nenhum processo criativo está completo sem um pouquinho de caos. Eu vou consertar isso depois, mas por agora ele vai ficar bem aqui, como uma pequena oferenda para o caos da criação. Voltando ao projeto, eu tinha odiado aquele acabamento brilhoso, então eu tive que começar de novo. Só que dessa vez usando tinta PVA com acabamento fosco, que combina muito melhor com esse tipo de material. Lição aprendida. Mas nesse ponto, o tom de pele dela já tinha ficado um pouco mais escuro. Mas em vez de brigar com isso, eu decidi incorporar. Então, eu mudei o tom de pele dela para um marrom mais escuro. Algo como chocolate dark intenso. E de verdade foi a melhor decisão de todas. Porque ela ficou muito linda nesse novo tom de pele. E ela vai brilhar como o sol que ela carrega na coroa com os acessórios em ouro. Então eu vou salvar esse tom de pele bronzeado de diva carioca para a próxima personagem. Eu decidi fazer um degradê mais escuro nas pernas e nas mãos dela, só para criar a impressão de que ela estivesse usando luvas e botas naturais. Um detalhe sutil, mas bem charmosinho. Eu usei um pincel de cerdas curtas para criar esse gradiente, porque ele me dá um pouco mais de controle na hora de mesclar as cores. Mas eu acho que isso aqui ficaria maravilhoso com o aerógrafo, que eu realmente vou tentar nas próximas vezes. E também tem aquela sensação de que deixaria o processo bem mais rápido. O único problema é que, como qualquer novato com novas ferramentas, eu ainda não tenho muita ideia de como diluir certinho a tinta. Eu não sei se funciona só com água ou se eu realmente preciso de um diluente profissional, enfim. Eu não tenho ideia. E como eu não quero destruir o meu aerógrafo antes mesmo de aprender a usar, eu decidi continuar com o meu bom e velho amigo pincel só por agora, que nunca decepciona e dá um acabamento lindo.
Reparem como a tinta vai ficando mais escura conforme ela vai secando na peça. E é preciso levar isso em consideração quando estiver escolhendo a paleta de cores, principalmente usando verniz entre camadas, porque sempre escurece mais um pouquinho. E para quem ainda não assistiu o vídeo da modelagem da Raptor, eu tive um problema com o HD externo onde os vídeos estavam salvos. Por isso, alguns vídeos, como o da pintura corporal, estão faltando. Mas dá para acompanhar muito bem. Você deve estar pensando, mas que droga que ela fez na testa da Raptor? Bem, a história triste é que o projeto da Raptor ficou parado na minha mesa por uma longa e dolorosa pausa de quase 4 meses. Nesse tempo, ela conseguiu sobreviver à curiosidade da minha gata, da minha filhada e de alguma das minhas sobrinhas. Mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver à queda de um quadrinho que caiu da minha parede. E esse pequeno acidente acabou quebrando uma perna dela, um chifre e deixando essa cratera horrível na testa dela. A perna e o chifre foi fácil de resolver, mas a cratera eu resolvi deixar na cabeça dela exatamente como estava, porque eu planejava colocar uma franja inspirada naquelas bonitas e super tradicionais perucas egípcias. Ou pelo menos eu planejava, mas como sempre, planos mudam, como a gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas por agora vamos começar a minha primeira pintura de rosto. Eu comecei pintando o rosto dela com lápis aquarela e giz pastel seco. Mas eu não tenho certeza se foi o tamanho pequeno dos olhos ou se eu não tinha lixado a superfície muito bem. Mas a cor não ficou tão vibrante ou viva quanto eu estava esperando. Então eu resolvi passar a tinta acrílica como base por cima e depois voltar com o lápis aquarela e o pastel só para fazer os detalhes finos e sombreamento. Eu escolhi olhos verdes para a Raptor. Não só porque combinam lindamente com o tom quente da pele dela, mas também porque trazem esse ar enigmático, quase hipnotizante. Me pareceu a escolha perfeita para uma deusa que nas representações dos templos antigos, especialmente nas esculturas das pilastras, era frequentemente retratada com flores adornando os cabelos, irradiando muita beleza e suavidade. Então eu imagino que o verde era uma cor muito representada nesses templos dedicados a ela, seja nas pinturas ou nas próprias flores que as sacerdotisas usavam para decorar aqueles espaços durante os rituais e as celebrações. Enfim, uma cor simplesmente perfeita para os olhos da Raptor. Agora eu até entendo porque alguns artistas preferem pintar a cabeça separada do corpo. É bem desafiador encontrar um ângulo para pintar e equilibrar o peso da peça ao mesmo tempo. Bom, meus dramas à parte, eu continuei a pintura do rosto dela com um blush bem suave e uma boca avermelhada, porém bem discreta, porque o nosso foco são os olhos. Porque cá para nós, nada é mais marcante e característico para uma diva egípcia do que um delineado bem marcante, sexy, que faz toda a diferença no olhar.
E de repente, aquele momento chegou. Um momento metade magia e metade loucura mesmo. Quando a minha criação começa a olhar de volta para mim. No começo é algo bem sutil. Só uma mudança no ângulo do olhar, um indício de expressão. Isso, na verdade, acontece bem frequente quando a gente está desenhando rostos. Como dizem, o olhar é a janela para a alma. E isso é verdade aqui também. Porque quando o olhar começa a ficar realista, isso realmente acontece. Como se não fosse mais apenas algo que eu estou pintando. Existe uma presença ali, uma personalidade, uma consciência silenciosa, digamos. E desse momento pra frente, não parece mais que eu tô só pintando ela. Parece que eu tô ajudando ela a emergir para a realidade, da melhor forma possível. Isso pode até parecer loucura, mas é bem legal, vocês deviam tentar. E essa é a primeira versão do rosto da Hathor. Sim, eu falei a primeira versão. Porque durante a semana eu senti que faltava algum detalhe. Então, eu decidi dar a ela cílios. Sim, péssima escolha. Ela acabou ficando parecendo uma daquelas bonecas dos anos 90 que piscava quando a gente sacudia. Nada natural. Eu vou consertar isso depois, mas por enquanto vamos para as roupinhas dela. Com a pintura corporal finalizada, eu posso começar a fazer os acessórios que vão realmente completar o visual dessa deusa. Como os acessórios dela serão todos dourados, eu pensei em facilitar um pouco o meu trabalho de pintura e usar essas pecinhas de montagem de bijuterias, que já são bem brilhantes e tem alguns detalhes bem delicados como flores. Assim eu mantenho o mesmo padrão no colar e no cinto. Nesse momento eu estou usando a massa de biscuit para esculpir tanto os acessórios quanto a saia dela, porque o biscuit é bem flexível e trabalha muito bem para imitar o movimento, a leveza e até mesmo a textura de tecido. Desse ângulo dá para perceber melhor como que o tom de pele dela ficou muito bonito. Especialmente com um toque de pigmento dourado que eu usei só para dar um toque de pele bronzeada. E chegamos à modelagem dos cabelos, ou mais especificamente, a peruca egípcia. Para evitar que os cabelos fiquem com aspecto muito liso, como um cano de borracha grudado na cabeça dela, eu usei uma lixa para criar uma certa textura nos dreadlocks. Eu também fiz algumas trancinhas, se podemos chamar assim, e enrolei alguns dreads só para deixar mais natural e menos tudo uniforme. Eu planejava fazer uma peruca muito mais volumosa para ela, mais próxima daquelas figuras que a gente vê nos templos da Hathor. Mas a gravidade e a física tinham opiniões contrárias. E provavelmente para isso eu teria que ter feito algum tipo de estrutura por baixo da peruca. Talvez algum suporte usando arame bem fininho, não tenho certeza. Mas o fato é que só colar os dreads diretamente na cabeça dela não ia suportar o volume e o peso que eu tinha imaginado. Mas tudo bem, sem problemas aqui, porque o resultado final, a beleza final dela não foi alterada e de forma alguma.
É só daquelas lições de bastidores que eu aprendi para não errar no futuro. E por falar em lições aprendidas, lembra quando eu disse que colocaria franjas para esconder a cratera? Bom, seria aqui. E eu realmente tentei, mas ficou muito esquisito, feio, pesado. Então eu desisti e decidi tentar um estilo diferente. E cobri a cratera com uma pequena mecha de cabelo, abraçando o erro e também como um lembrete, né, para consertar as coisas na hora que acontecem, em vez de ficar procrastinando. Segundo ponto, só por um momento, olhe para os olhos dela. O que você sente? Porque quanto mais eu olho para ela, mais desconfortável eu fico. Não é mais só os cílios malucos, as sobrancelhas também estão esquisitas. Ela parece menos a deusa da beleza e mais a deusa do susto. Então, em um raro momento de serenidade, fora das câmeras, eu refiz o olhar dela. Sem cílios malucos, só aquele delineado egípcio, lindo e hipnótico que a gente ama, e também umas sobrancelhas mais limpa e equilibrada. De volta ao figurino, no design original, esse caimento extra de tecido seria único e ficaria apenas na frente. Mas no meio do processo, depois que eu fiz a cauda, eu decidi mover as peças para as laterais. Principalmente para não competir visualmente com as pernas dela. Porque, sinceramente, esses quadris merecem destaque. Aí eu pensei, se um caimento já é elegante, imagina dois. E você vai concordar que foi uma das melhores opções até agora, porque criou um movimento tão bonito na pose de caminhar dela. Ele segue o mesmo movimento da cauda e gera um balanço bem elegante, quase como se ela estivesse realmente se movendo. E para conseguir essa leveza de tecido, eu usei a massa biscuit, porque ela permite criar essas curvas e dobras mais suaves. E para deixar tudo bem encaixadinho, eu escolhi uma cor mais neutra, um tom mais escuro, mas ainda assim neutro, que vai combinar perfeitamente com o tom de pele dela e todos os acessórios dourados que ainda vão ser feitos. Eu até simulei outras cores no computador, como um alaranjado, mas não fazia sentido, então esse nude saiu super vitorioso. E com a magia da edição, vamos adiantar um pouquinho esse processo de pintura. Tcharam! E para deixar o dourado ainda mais luminoso, eu vou usar um pigmento em pó puro perolado, que eu comprei para usar em trabalhos com resina, mas que funciona muito bem aqui, então bora aproveitar. Funciona tão bem como pó em cima da tinta já seca, ou diluído com uma receitinha bem simples de álcool e cola transparente, para criar um super brilho metálico. Lembrando que na antiguidade todo artista tinha um pouquinho de cientista maluco. Estava sempre misturando materiais diferentes para criar novas cores e texturas. Então vai misturando você aí também até encontrar uma receitinha legal que funcione bem e não esqueça de compartilhar os resultados. Porque essa ideia de pegar um pigmento e usar com cola transparente um pouquinho de álcool diluído é muito prática. De volta à pintura, um pincel de cerdas bem macias, eu espalho giz pastel seco
criando pequenas transições de luz e sombra, só para reforçar as curvas do tecido, dar mais profundidade às dobrinhas e fazer tudo parecer um pouco mais vivo, como se o tecido realmente pudesse se mover. Para isso eu usei o branco e o cinza para os destaques de luz e sombra e o laranja e o amarelo para os tons médios. Eu também aproveitei esse momento para usar o lápis aquarelável e criar uma textura mais interessante no tecido. Usando branco e cinza, eu fui fazendo pequenas linhas horizontais e verticais na roupa dela, bem delicadamente, só para criar aquela sensação de trama de tecido, tipo linho ou algodão. Não sei se no vídeo isso parece com tanta nitidez, porque pessoalmente é um detalhe bem sutil. Mas vocês vão perceber que eu adoro esses pequenos detalhes quase invisíveis. E são eles que deixam tudo um pouco mais charmoso e ajudam a peça a parecer um pouco mais viva e real para mim. Finalmente, nosso processo de pintura está pronto! E eu já consigo ver a bela deusa rato despertando. E para deixar esse look ainda mais poderoso, é a hora dos acessórios dourados. Sim, muitos acessórios. Porque nem todo ouro do mundo é o suficiente para representar uma deusa egípcia, certo? Afinal, nenhuma outra civilização antiga ostentou tanto ouro quanto eles. E uma vez que temos tantos acessórios para fazer e não queremos que o vídeo fique muito mais longo, que tal um pouco de magia de edição e assistirmos tudo acontecendo ao mesmo tempo? Começando com o canto esquerdo da tela, eu estou criando o primeiro símbolo de poder da Hathor, o cetro dela. Na base eu criei uma forma simples inspirada nos chifres dela, envolvendo o disco solar. E no topo, o símbolo Ankh, emergindo de uma flor dourada. Esse Ankh é um símbolo muito associado à feminilidade, à maternidade e ao próprio princípio da vida. Embora não seja exclusivo da Hathor, ela é sempre representada segurando um. Com esse formato tão simbólico, impossível de ignorar, lembra muito um útero fértil. Representa a continuidade, regeneração, a força da própria criação. No canto direito, eu estou finalizando o figurino dela, com um amuleto muito comum no Antigo Egito, um escaravelho sustentando o sol, ou o deus solar Khepri. Esses amuletos eram muito usados como proteção, renascimento e transformação, refletindo a crença deles de que a vida, assim como o sol, sempre renasce após a escuridão da noite. Tão simbólico! Achei apropriado trazer esse símbolo para a roupa da Hathor e deixar o colar dela bem mais simples, porque ele fica exatamente na altura do coração dela, bem no centro da peça, quase como um lembrete silencioso de renovação, vida e força interior. E no centro da tela, eu estou criando talvez o maior símbolo de poder dela, a coroa. Mas antes eu fiz alguns braceletes, pulseiras e tornozeleiras usando esse arame para bijuteria, que é super maleável, só para compor o look e trazer mais brilho para a peça. A deusa Hathor é uma deusa solar, ou seja, filha de Ra. Por isso, ela tradicionalmente carrega um disco solar na coroa, que eu decidi representar usando uma pedra do sol, que eu achei bem apropriado. E eu sei que nem chega a ser uma pedra de verdade, é só resina com glitter. Mas é tão bonita que honestamente mereceu um destaque.
E para não competir visualmente com os chifres reais dela, eu decidi fazer os chifres da coroa com as pontas em espiral. Assim tudo fica mais harmonioso e elegante. E claro, eu não podia esquecer da serpente, ou melhor, o raios. Olha como ficou uma gracinha. Outro símbolo de poder, proteção e divindade, que no caso da Hathor também reforça seu papel como filha de Ra, sendo a personificação do olho de Ra. Olha, os egípcios tinham uma clara obsessão por ouro, hein? Tipo, era muito ouro mesmo. Mas acho que a obsessão por simbolismo ainda era maior. E talvez o ouro fosse uma forma de preservar esses símbolos para a eternidade. Talvez. O fato era que tudo ali era ritualístico e carregava um significado. Tinha uma função de ser. Nenhum acessório estava ali só porque era bonito ou apenas um objeto de decoração. Na minha opinião, eles são de longe nossos ancestrais mais simbólicos e ritualístico de todos. Era tudo pensado para contar uma história. E talvez seja justamente por isso que eu amo tanto criar personagens inspiradas em mitologias. Essa sensação de que cada detalhe carrega uma parte de uma história, de uma cultura cheia de personalidade. E que eu vou descobrindo também aos pouquinhos, em camadas. Enquanto a personagem vai surgindo, vai ganhando vida, esses detalhes que eu vou acrescentando vão construindo o universo ao qual ela pertence. Se você ainda não cria nenhum tipo de arte, deveria experimentar pelo menos uma vez. Eu acho que esse é o primeiro ângulo que realmente mostra como a expressão dela mudou depois que eu refiz. E realmente a diferença depois de tirar aqueles cílios malucos é bem notável. Agora sim, a nossa deusa da beleza. E não mais a deusa dos sustos. E claro, flores são absolutamente necessárias para a nossa deusa da fertilidade. Afinal, em muitas representações da Hathor, especialmente as esculturas dos templos, ela aparece com flores adornando o cabelo. E como a minha irmã sempre diz, florescer é preciso. Então eu achei justo trazer um pouquinho dessa energia para ela também. E por último, o último acessório para a nossa deusa da celebração. Seu tradicional e exclusivo instrumento musical, o sistro sechechete. Um instrumento de percussão ritualístico muito comum da época, dedicado a ela. E também um claro ancestral bem antigo do nosso pandeiro. Para finalizar, uma base simples, mas com alguns elementos ritualísticos, como este pequeno jarro de óleos essenciais que eu fiz e pintei algumas sacerdotisas celebrando a deusa Hathor. E até uma cobrinha linda na tampa. Olha que fofura! Também fiz alguns pratos de barro que eu ainda vou decorar com flores, como eu acho que as sacerdotisas faziam antigamente nos dias de celebração. E para evitar que o chão ficasse muito simples, só pedra por toda parte, eu improvisei um pouco de grama, triturando uma esponja pintada com tinta acrílica. Bem, eu não poderia terminar a rata sem um pedestal adequado. Uma base que podia ajudar a contar um pouco da história dela. Quase como uma pequena cena congelada no tempo.
E na minha imaginação, essa seria a cena perfeita. A Hathor chegando no templo, sendo celebrada, invocada, em um daqueles dias sagrados de festa, música e celebração. Eles costumavam dizer que a imagem de uma sacerdotisa de Hathor tocando um sistro e um mená era uma dos símbolos mais poderosos da ancestralidade ritual feminina que existia. E quem sou eu para discordar? Então eles apresentam a minha versão da deusa Hathor. A deusa egípcia do amor, da alegria, da música, da dança, da maternidade, da celebração e também da embriaguez. Uma das mais antigas, belas e poderosas deusas negras africanas, direto das areias ancestrais de Kemet. Entre erros e acertos, essa foi a minha primeiríssima escultura. A primeira diva desse canal. E sinceramente, eu tô muito orgulhosa dela. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa jornada. E eu vejo vocês no próximo vídeo, viajando pelos mares do Caribe. Até lá!